Essa crise é a pior da história. Dessa vez a bolsa não vai se recuperar tão fácil. Então essa é uma narrativa muito contada aí por muitos investidores, né? Esperando que em 2023 vai estourar de uma vez a crise e não vai ser tão simples como 2008 foi a recuperação posterior, né? Nós vamos então relembrar, será mesmo, como foi em 2008, como originou a crise e deixa uma mensagem importante em 2008, né? Que a conta sempre chega, tá? Então deixa seu like e vamos aqui ao vídeo, tá? E voltando lá para 2007, no início da crise, que foi terrível lá nos Estados Unidos e depois refletiu no resto do mundo. Foi aquela crise de crédito que dava crédito infinito aí para qualquer um sair investindo em imóveis, então criou aquela bolha imobiliária. Já vou explicar um pouco mais sobre isso, mas assim, em 2007 teve a crise estourando nos Estados Unidos, as bolsas despencando por lá e aqui até que resistiu bem ainda, mas veio 2008 e a conta chegou. A bolsa aqui caiu 41,22%, despencou, né? Onde nós tivemos 6 circuit breaks, quando o Ibovespa cai 10%. Estou falando do Ibovespa, então teve ações caindo 15%, 20%, ações grandes. Então, imagina a cabeça do investidor, como eu, na época tinha meses de bolsa, via o seu dinheiro caindo dessa forma, né? Eu entrei com tudo na bolsa, então esse é às vezes um engano, principalmente para um novato. E aí eu via meu patrimônio, né, sendo destruído, né? Então, assim, de calma, porque a minha ideia na época era o quê? Que a bolsa nunca mais ia voltar, que eu ia demorar aí, sei lá, décadas para recuperar, e não é assim que a história acaba acontecendo, né? Então a gente vê aqui, na época até teve um bom momento, né? Em maio a bolsa subiu forte com agências mundiais classificando aí o Brasil como aumentando o grau de investimento do Brasil, né? Então dando uma qualidade maior de crédito do Brasil, isso aí a bolsa acabou subindo, recuperando, chegou a bater 73.500 pontos, mas depois saiu despencando aí como se fosse o fim das empresas aí do Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, né, onde estava o maior ruído, a gente vê pacotes aí de 700 bilhões em um mês para salvar os bancos, não foi o suficiente. Nesse mesmo mês a bolsa brasileira caiu 11,4%, turbulência, enfim, né, poupança batendo na bolsa de valores a roda. Aí você imagina como estava emocional. Então assim, não pode ficar precificando que essa crise é a pior do que todas. Dificilmente vai ser, né? Sempre existe a recuperação, né? Se você for ver lá o Warren Buffett, o pessoal já investiu em épocas de guerras mundiais aí, né? Então, cara, tem que realmente ter muita paciência no longo prazo, sempre acaba acontecendo a recuperação. E existe a matéria que logo na sequência desse ano terrível de 2008, houve uma recuperação maravilhosa no Brasil, existia aí essa matéria do The Economist, onde o Brasil disparava, né? Seria uma história de grande sucesso o Brasil. Tem essa famosa, né, foto aqui, a matéria falando, né, dos pontos positivos do Brasil, mas na verdade muito disso aqui acabava sendo a recuperação das commodities, mas enfim, o Brasil sim estava indo muito bem, né? Só que em algum momento o Brasil começou a perder completamente a noção, né? Perdeu o caminho por conta de uma política inadequada. E aí eles saem a matéria, né, falando que teria o Brasil estragado tudo, né? Aquele país mais promissor que prometia uma recuperação astronômica em frente aos outros, despencar, né? E foi o que foi acontecendo nos anos seguintes. Tá aqui a matéria, né? Brasil assume a liderança na recuperação e depois o Brasil estragando tudo. Tivendo o Ibovespa a mesma história, né? Aguentando bem em 2007, uma queda aqui que começou em 2008 até 2009, despencou, terrível isso aqui foi, tá? Uma recuperação explosiva, né? Então é sempre bom estar, né, nesses momentos de recuperação, mas em algum momento a economia brasileira começou a perder o rumo, né? E foi esse período aqui é sempre pior, né? Que são quedas aí atrás de quedas, mas não quedas monstruosas, aquelas quedas que vão consumindo aos poucos. Mesmo assim, a pessoa que investiu nesse período conseguiu, né, ter uma rentabilidade positiva, vendo o Ibovespa, né, a gente já vê aqui 95%, nem estou vendo o fundo, estou vendo aqui de 2007, então eu consegui mais que isso, também investindo o quê? Nos períodos de baixa, conseguindo investir em ações boas, né, comprando as commodities em momentos adequados, em algum momento aqui desses anos aqui do Ibovespa, eu fui cada vez melhorando mais como investidor, e é essa trajetória que você tem que fazer, né? Você não necessariamente vai acompanhar o Ibovespa, tá?
Então a gente vê aqui em termos de PL, em 2009 o PL da Bolsa estava em 13%, 14%. Agora ele está em 5,49%. Eu vou trazer aqui um trecho do vídeo da Gabriela explicando aí a crise de 2008. Vou voltar a rebobinar aí para 1998, quando os bancos dos Estados Unidos começaram a emprestar dinheiro a muita gente que não tinha como pagar. Mesmo quem estava desempregado e não tinha renda nem patrimônio, conseguia ter um crédito aprovado pelo banco para receber um financiamento e poderia sim dar a sua casa própria como garantia para esses empréstimos. Esse tipo de crédito ele era conhecido como subprime. Mas o que causou tudo isso? Os bancos eles passaram então a misturar essa dívida de alto risco, ou seja, com muito menos chance de ser paga, com dívidas de baixo risco de clientes com bom histórico de pagamento e montar vários pacotes, os chamados CDOs, obrigações de dívidas com garantia, tá? É por causa do título em inglês. Então, os bancos eles vendiam os CDOs para investidores do mundo todo, sobretudo na Europa. Quando os norte-americanos que tomavam os empréstimos pagassem o valor devido, o dinheiro iria para quem comprou o CDO, com juros, é claro, né? Então é qualquer tipo de título de dívida aí. Quem estava comprando esse papel não sabia exatamente o tipo de dívida que havia dentro dos CDOs, porque elas aparentemente pareciam ser boas, porque as grandes empresas de classificação de risco, como Standard & Poor's, Moody's e a Fitch, classificavam esses investimentos como de alto nível. E elas foram... Isso era horrível mesmo. Sim, muito criticadas por esse papel. O que causou tudo? Confere ela. Mas o que causou tudo isso? Os bancos eles passaram então a misturar essa dívida de alto risco, ou seja, com muito menos chance de ser paga, com dívidas de baixo risco de clientes com bom histórico de pagamento e montar vários com dívida de alto risco, ou seja, então a misturar essa dívida vai lá e confere ela. Mas o que causou tudo isso? Os bancos eles passaram então a misturar essa dívida de alto risco, ou seja, com muito menos chance de ser paga, com dívidas de baixo risco de clientes com bom histórico de pagamento e montar vários pacotes, os chamados CDOs, obrigações de dívidas com garantia, tá? É por causa do título em inglês. Então, os bancos eles vendiam os CDOs para investidores do mundo todo, sobretudo na Europa. Quando os norte-americanos que tomavam os empréstimos pagassem o valor devido, o dinheiro iria para quem comprou o CDO, com juros, é claro, né? Então é qualquer tipo de título de dívida aí. Quem estava comprando esse papel não sabia exatamente o tipo de dívida que havia dentro dos CDOs, porque elas aparentemente pareciam ser boas, porque as grandes empresas de classificação de risco, como Standard & Poor's, Moody's e a Fitch, classificavam esses investimentos como de alto nível. E elas foram, sim, muito criticadas por esse papel na crise, porque elas não souberam ou não quiseram classificar devidamente esses títulos. Vocês têm que assistir o filme A Grande Aposta, conta tudo isso aí sobre essa crise de 2008, é muito interessante. Então, o problema é que os devedores não pagaram suas dívidas. Como essas dívidas estavam na mão de bancos e fundos de investimento do mundo todo, houve esse efeito dominó. Então, muita gente achava que estava segura comprando títulos bons, mas que na verdade eram ruins, e as pessoas não pagavam, então acabou ocorrendo todo esse efeito. Chegamos agora na Segunda-feira Negra. Parece um pouco assustador, né? E para muitos americanos e pessoas do mundo todo realmente foi. Em 15 de setembro de 2008, houve um marco da grande crise no mundo todo. Então, um dos bancos de investimentos mais tradicionais dos Estados Unidos, o Lehman Brothers, foi à falência. E as bolsas do mundo todo despencaram assustadoramente. Em seguida, outros bancos anunciaram perdas bilionárias. Foram meses de muita instabilidade no mercado. Para tentar evitar essas quebradeiras de grande série, esse efeito cascata, governos de vários países anunciaram planos de socorro à economia, injetando bilhões de dólares ou até de dinheiros dos seus próprios países nesses bancos. E é muito interessante a gente lembrar que a crise não ficou só no setor financeiro. Os Estados Unidos e outros países, inclusive o Brasil, entraram em recessão. O desemprego disparou, sobretudo entre os mais jovens, e muitas empresas foram realmente à falência. Os efeitos da crise de 2008 foram sentidos no mundo todo durante anos. Até hoje, diversos anos depois, o nível de emprego em vários países não retornou aos patamares anteriores do colapso. Então, realmente, houve sequelas muito grandes aqui. Como você pode estar vendo aqui na tela, a gente Aqui queda nos preços de casas, aí, obviamente o setor imobiliário sendo muito afetado, 31,8%.
retirada, né, do dinheiro dos mercados, né, das ações aí para títulos do Tesouro, 144,5 bilhões de retiradas. Então, nesse momento de crise, as pessoas fogem da bolsa e vão para renda fixa, né, procurando uma proteção, e muitas dessas vezes acaba sendo oportunidade, porque nesse caso aqui específico da retirada de dinheiro, os fundamentos da empresa é que tem que ser analisado, não necessariamente a queda, né? Isso aqui representa a queda, e aí a queda a gente analisa. As empresas estão perdendo aí a lucratividade, é isso que a gente tem que analisar. E desemprego ainda se manteve em 9% em 2010, né? Anos depois aí. Coisa bem resumida. Mudando de imagem, o gráfico que está aparecendo agora na tela mostra um detalhamento de quanto custou a crise financeira de 2008. Um total de quase 1,5 bilhão de dólares, gente. Foi muito dinheiro. E agora você pode se perguntar, e o Brasil com isso? A crise financeira de 2008 aconteceu em um momento que a economia do Brasil crescia muito, gerava emprego e o governo tinha bons índices nas contas públicas. Mas um abalo em uma economia do tamanho dos Estados Unidos afeta o mundo todo. Eu queria retomar esse ponto que eu falei ontem sobre a PEC Kamikaze, e ela pode sim prejudicar e não ajudar o bolso brasileiro. Existe aí um rombo, né, que vai causar um impacto fiscal de 41,2 bilhões para o governo, e eu friso novamente que eu não gosto de nenhum tipo de PECs disso, de incentivos, de redução. Isso aí para mim tudo é populismo, é medidas de curto prazo. A gente tem que pensar no longo prazo. Alguns pacotes sim são necessários, mas tem que ser muito bem pensados, né? Então, geralmente aqui não é bom o resultado final, tá? Então, só para lembrar, assim como eu reclamei da MP 579, que trouxe aí 200 bilhões de impactos às tarifas, houve um momento, todo aquele populismo que existiria a redução no custo energético, houve no primeiro momento, logo na sequência, o mercado se ajusta automaticamente os preços, porque não existe mágica, né? O mercado acaba se ajustando, e aí o que acontece? Algumas empresas apenas ficaram prejudicadas. Tivemos a Transmissão Paulista, algumas empresas de energia com um período ruim, depois se recuperando, e talvez a única aí que realmente continuou, né, na desgraceira foi a Eletrobras, obrigada a assinar contratos aí danosos para ela, né? E aí acaba acontecendo o quê? A privatização. Então é a conta chegando no caso da energia. No petróleo nós vemos aquela política do preço não dá certo. Existiu aí, lá em 2013, a possibilidade de 32,4% da Petrobras falir em 2 anos, então existia essa possibilidade. Depois ela acabou mudando o governo, mudou a política, salvou a empresa, né, na verdade, mas poderia ter sim falido, e provavelmente a chance foi aumentando aí ao longo dos anos seguintes. Nós vemos também aquele pacotes infinitos aí de empréstimos do governo Lula via BNDES aí para incentivar os caminhoneiros. Não pôde dar outro resultado senão, né, a consequência, a conta chegando, né, a greve dos caminhoneiros, né, no governo Temer, aí teve a condição da combustível aumentando. Nós temos até hoje os caminhoneiros aí mal acostumados, né, não dá para a gente viver no mercado fechado, a gente não é China, né? Então, essa questão dos caminhoneiros é realmente errada, né? Deram incentivo demais, existem mais caminhoneiros do que frete, a percepção é essa, o mercado tem que se autorregular. A gente vê o Brasil anos e anos aí deixando o setor ferroviário de lado, porque não existe um populismo sobre isso, não tem muito ponto para falar, nossa, nós melhoramos aqui as ferrovias, mas é muito melhor falar, nossa, nós melhoramos o preço do combustível do seu carro que você vai guiar, né? Nós temos, voltando aqui para 2008, esse filme muito legal que vocês têm que ver, tá? A Grande Aposta. Então nós temos aí um filme muito bem feito, com atores aí, né? O Steve Carell é demais, tem o Christian Bale, o Ryan e o Brad Pitt. Então são bons atores aí contando a história lá de 2008, daquela crise. Cara, vale a pena você ver esse filme, tá? E deixa nos comentários aí se você acha que realmente essa crise de hoje é pior do que a de 2008. Será? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!